Amém. Pode sentar no seu lugar, se você consegue, se você não consegue, tenta. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Hoje é culto dos vencedores. Tem um vencedor aí do seu lado? Vê se essa pessoa que está do seu lado tem cara de vencedor. Amém. Hoje é culto dos vencedores. E eu vou ministrar uma palavra só para você, vencedor. Amém. Você sabe que, como a gente sempre fala todo culto, a gente está debaixo de uma palavra profética. E você sabe que na medida que Deus diz que vai te abençoar, o diabo vem também furioso, na mesma medida para querer te destruir. Mas eu quero te mostrar 3 armas hoje, que um vencedor precisa ter. Para que você vença todos os obstáculos, para que você consiga romper com todas as dificuldades, para que você possa perceber e anular todas as armadilhas do inferno que vêm sobre você. Quantos querem, em nome de Jesus? Sabe, esse é um ano de renovo, e o diabo vai vir furioso sobre a sua vida, mas eu quero te mostrar 3 armas poderosas que vai te fazer vencer qualquer barreira, qualquer dificuldade. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 ao 11, diz assim, Apocalipse 12, do 9 ao 11. E o enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo e Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Fala assim comigo, pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados juntos com ele. 10. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. 11 e último. Os nossos irmãos os derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Amém. Você sabe, querido, nós estamos debaixo de um ano onde há uma promessa do Senhor sobre nós. Sempre quando o Senhor declara algo sobre você, o diabo fica furioso. Ou você acha que ele vai ficar quieto esperando ver acontecer? Quando o Senhor declara algo sobre você, quando o Senhor profetiza sobre a sua vida, saiba que vai vir a oposição. Quando há uma promessa de Deus para você, saiba que vai ter uma oposição. O Senhor prometeu, o seu coração queimou, o Senhor disse que você vai ser próspero. Qual que é a oposição que vai vir sobre você? Dívidas. Às vezes acontece algum imprevisto que causa um rombo financeiro na sua vida. Sabe, mas se o Senhor prometeu, saiba que Ele vai cumprir. Amém. Sabe, eu quero compartilhar com você hoje sobre 3 armas hoje, para que você vença o diabo. Para que você vença todas as artimanhas. Nós estamos debaixo da graça, debaixo do favor, mas infelizmente ainda a tática que o diabo usa para tentar roubar a sua fé é uma coisa chamada pecado. Jesus já resolveu isso? Resolveu. Mas volta ou outra, Ele traz sobre nós essa questão para que venha tentar nos derrubar. O diabo é sujo, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Sempre, entenda isso, sempre quando há promessa de Deus para a sua vida, saiba que também virá sobre você uma forte oposição para que isso não aconteça. O Senhor prometeu para você que você vai ser feliz, o diabo vai tentar se opor contra isso. O Senhor prometeu que você vai ter a sua família próspera, o diabo vai se opor contra isso. O diabo é o nosso adversário. Para você chegar aqui hoje, eu creio que foi uma forte oposição, porque você queria ficar em casa, deitado, depois de um dia cansativo de trabalho. É ou não é? Na nossa vida sempre há oposição. A vida cristã é uma constante batalha espiritual. Fala para quem está na sala, fala assim, você está numa guerra. E é bom às vezes nós saber quem é que luta por nós e qual que é o lado da guerra que você está. Amém. Você precisa estar do lado da guerra dos vencedores.
Se você estiver de lado da guerra dos perdedores, aí vai dar ruim. Fala, misericórdia. Sabe, desde o momento da nossa conversão até o desfecho final da história lá em Apocalipse, haverá guerra. Pastor, mas por que você está falando de guerra? Esse é um ano do renovo, é só para preparar você, porque sempre quando vem uma grande promessa do Senhor, sempre virá oposição para te impedir de receber as promessas, e esse é um ano de reverdecer, esse é um ano de fazer brotar, esse é um ano de frutificar, e você acha que o diabo vai ficar parado com isso? Talvez o seu ano já começou a trancos e barrancos, é assim ou não é? E a gente está só no mês de janeiro, e você pergunta, meu Deus do céu, o que será do resto do ano? Entenda, esse é um ano que você está debaixo de uma promessa de renovo, e o seu inimigo vai tentar se opor ao máximo para tentar te impedir. Você sabe, querido, haverá guerras, e nós precisamos ter todas as armas que Deus tem para nós disponível às nossas mãos, para que possamos vencer o inimigo. Lá em Gênesis capítulo 3, obrigado. Gênesis capítulo 3, versículo 14, diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: vista que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias da sua vida. Você sabe, querido, isso aqui é algo interessante demais, porque lá em Apocalipse fala de um grande dragão, fala ou não fala? Mas também fala que era a antiga serpente. Então o diabo passou por um processo evolutivo, ele era só uma serpente, mas lá em Apocalipse ele se tornou um dragão. Como que isso aconteceu? A palavra de Deus diz que a serpente foi amaldiçoada para comer do pó da terra. Você vê uma cobra comendo pó? Cobra não come pó. Quando a palavra de Deus fala que comerás do pó da terra, quem foi que saiu do pó? O homem. O pó simboliza também a carne na Bíblia. A serpente lá do Éden se alimentou tanto do pecado, tanto da carne, que cresceu e virou um dragão. Fala assim, misericórdia. Sabe, cada vez que uma pessoa peca, ela está dando um alimento para a serpente, e ajudando a serpente nesse processo de transformação para virar um dragão, lá em Apocalipse. Isso é inevitável. Aquela que era uma serpente lá no Éden, nós vamos ter que bater de frente com ela lá no final, que é o grande dragão. E você sabe, querido, o fato é que onde tem pecado, tem um demônio por detrás disso. Você sabia disso? O pastor vai falar sobre pecado. Eu preciso falar sobre pecado para a gente chegar até onde eu preciso. Você sabe, querido, porque o pecado ainda até hoje é uma das formas que aprisionam muitas pessoas. Por que uma pessoa se sente acusada? Porque ela cometeu um erro, ela pecou. Às vezes as pessoas acham que pecado é só simplesmente, nossa, um adultério, matou, roubou ou prostituiu. Na realidade, o pecado, muitas das vezes, que carrega dentro de você, é uma palavra que você disse atravessada para outra pessoa, alguém que você magoou com as suas palavras, alguém que você mentiu, passou para trás. E isso vem ao longo do tempo, trazendo consequências sobre a sua vida. Você sabe, associado ao pecado da bebida, sempre tem um demônio da bebida. Associado ao pecado da sensualidade, sempre há também um demônio por detrás de tudo isso. Mas, pastor, isso significa então que uma pessoa, quando ela peca, ela cometeu um pecado, então ela está endemoniada. Sabe, significa que junto com aquele demônio, junto com aquele pecado, sempre terá um demônio seduzindo a pessoa. Todo pecado que você comete não quer dizer que você ficou endemoniado, você nasceu de novo. O que habita em você hoje é Jesus, é o Espírito Santo. Não tem como mais o diabo atuar em você, mas ele usa da influência. Ele tenta te seduzir, te arrastar. Lembra da historinha do burro? Eu contei aqui a historinha do burro no CME. Certa vez um dono de fazenda tinha um burrinho,
e era vizinho de outro que tinha uma plantação. O diabo não estava satisfeito com a situação, soltou o burro. O burro foi lá, comeu a plantação do vizinho. O vizinho viu o burro comendo a plantação dele. Deu um tiro no burro, matou o burro. O dono do burro ficou bravo demais. Foi prestar conta com o dono da plantação e matou também o dono da plantação. A mulher viu um negócio daquele, foi para cima, matou. Os filhos se juntaram também e foi uma grande destruição. No final de tudo isso, chegaram para o diabo e falaram assim: rapaz, que confusão que você causou. Eu falei: eu não, eu só soltei o burro. Às vezes a confusão está tão grande na nossa vida e a gente põe a culpa no diabo, mas na realidade ele só soltou o burro. E você sabe, querido, isso aqui é poderoso demais, porque se você continua pecando, você está dando comida para a serpente se alimentar. E um dia essa serpente vai crescer, vai virar um dragão na sua vida. Fala assim: misericórdia. Sabe, o pecado ele tem 3 fases. 3 fases o pecado tem. Quantas fases o pecado tem? Fala assim comigo: curiosidade. Primeira fase do pecado é a curiosidade. Nós sempre temos muita curiosidade para aprender coisas, e a primeira fase do pecado é a curiosidade. Por isso que é muito perigoso você ser curioso. Como diz o ditado, a curiosidade matou o gato. Muitas pessoas acabam morrendo por ser curiosos. Um exemplo: a primeira vez que alguém experimenta droga, ele experimenta por curiosidade. Já é pecado? É, mas é um pecado de curiosidade. Você experimentou. Depois vem a segunda parte do pecado: o desejo, a tentação. A segunda vez agora é experimentar. Sabe, já foi experimentado, você já sabe que é bom. E agora então entra a parte da tentação. Você não queria, mas agora você se sente tentado porque você experimentou. Depois então vem a terceira fase do pecado, que é a escravidão. Já não é mais curiosidade, nem mais tentação. Você não tenta fugir mais daquilo. Simplesmente aquilo vem, você corre atrás daquilo porque você quer experimentar. Sabe? E isso controla a sua mente, os seus pensamentos e o seu corpo. Não quer dizer que você está endemoniado, mas tem um demônio que já está controlando a sua vida. Fala assim: misericórdia. Sabe, querido, isso não significa que são 3 vezes que vai acontecer isso, mas existe um tempo. Existe sempre um tempo entre a curiosidade e a escravidão. Fala para quem está na sala, fala assim: existe um tempo entre a curiosidade e a escravidão. Muitas pessoas dizem assim: eu não sei por que eu ainda cometo essas coisas, porque você passou do nível da curiosidade e está escravizado. Todavia, querido, a Bíblia diz que nós podemos vencer esse dragão, a antiga serpente. Mas quais são essas armas para que a gente possa vencer essas questões na nossa vida? Como que eu posso fazer com que o pecado não tenha mais poder sobre mim? Se Cristo já resolveu isso na minha vida, então por que eu ainda continuo pecando? Se Cristo já resolveu isso, por que eu ainda continuo aprisionado? Se Cristo já resolveu isso em mim, por que eu ainda continuo fazendo as mesmas coisas? Sabe, para que eu vença, a primeira arma do vencedor é o sangue do Cordeiro. Fala para quem está na sala, fala assim: a primeira arma é o sangue do Cordeiro. Sabe, no versículo 9, diz assim, o verso 11, vamos ler o verso 11, que diz assim: os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro. O verso 9 diz que o nome do diabo é o quê? Diabo ou Satanás, que significa o quê? A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa acusador, difamador. O que o diabo faz? Acusa e difama. Não é amigo de ninguém. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir.
Por que eu estou falando tudo isso? Para que você entenda que debaixo de uma forte promessa sempre virá opressão. Você precisa entender que quando Deus promete algo, Ele vai cumprir. Mas antes do cumprimento do propósito, sempre virá grandes tempestades, sempre virá grandes tribulações, sempre virá muitas coisas para te impedir de alcançar. Amém? Sabe, e já a palavra Satanás significa adversário e também significa sedutor. Você sabe que essa palavra sedução é uma palavra muito forte, porque o diabo ele tem as armadilhas dele para nos seduzir. E às vezes nós caímos na sedução do inferno e deixamos o sangue do Cordeiro de lado, deixamos de viver debaixo daquilo que Deus tem para nós. Sabe, o primeiro trabalho do diabo é seduzir o homem ao pecado. O pecado nunca vem com uma imagem que é ruim, sempre virá com uma imagem de que todo mundo está fazendo, é normal, ninguém está vendo. Essa é a imagem da sedução do diabo, sabe? E quando o diabo ele entra em ação com as suas tentações, nós precisamos nos valer do quê? Do sangue do Cordeiro. Deixa eu te entregar um ouro. Vou te entregar um ouro. Você quer um ouro? Sabe, não importa o nível espiritual que você esteja, não importa o doutorado espiritual que você tem, o mestrado espiritual que você tem, sabe, não importa o nível espiritual que você esteja, você nunca vai chegar a um ponto na sua vida cristã de não precisar do sangue de Jesus. Nunca. Nem quando me tornar pastor, também. É aí que você vai depender mais ainda. Quanto maior o nível espiritual que você vai subindo, mais você precisa do sangue de Jesus. Nunca, fala para quem está do seu lado, fala assim, nunca. Fala de novo para a pessoa do outro lado agora assim, nunca. Agora olha para mim. Nunca haverá um momento na sua vida cristã que você não vai precisar depender do sangue de Jesus. Você pode ser a pessoa mais sábia, mais santa, mais devocionalística do mundo. O diabo, quando te vê, tem medo de você, mas ainda assim você precisa do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Amém? Como que eu venço o diabo? Através do sangue do Cordeiro. Como que eu sou achado como um vencedor diante do Senhor? Através do sangue do Cordeiro. Você quer ser um vencedor verdadeiro? Você quer viver como um vencedor? O sangue do Cordeiro é a solução para que você vença todas as dificuldades e problemas da sua vida. A Bíblia diz, querido, que esse sedutor e acusador nos acusa dia e noite. Dia e noite. O diabo não dorme. Fala para quem está do seu lado, fala assim, o diabo não dorme. Até quando você está dormindo, ele está tentando te atentar. Até quando você está dormindo, ele te acusa diante de Deus. Olha lá, era para estar orando e está dormindo. Ele é o acusador, nada contra, pelo amor de Deus, durma. Você precisa dormir, mas esse é o papel do diabo, está dormindo. Esse é o papel do nosso acusador, difamar os irmãos, e não só acusar você diante de Deus, mas também acusar você diante dos outros. Sabe quando alguém pensa mal de você sem antes te conhecer? As pessoas olhavam para mim e falavam assim, esse camarada é muito arrogante. Quando me conhece, vê que eu sou um doce de pessoa. É ou não é? Fala a verdade. Não vou pedir para levantar a mão, senão de repente eu passo vergonha aí. O diabo também te acusa diante das pessoas. Às vezes através de uma falácia maldita. Você acaba ficando com raiva de outra pessoa sem nem conhecer ela, porque alguém falou. Chega o Cleito para mim e fala assim, pastor, aquela pessoa ali não presta não, ó, me passou para trás, mau caráter. Aí eu vou na opinião do Cleito e falo, meu Deus do céu, aquela pessoa ali é terrível, não quero nem passar. Quando ela passar de um lado eu vou para o outro.
nem conhecia a pessoa. O diabo também nos acusa diante de outras pessoas. Talvez você está sendo difamado por algo que você nem fez, porque isso é um papel do diabo também. Ele vai acusar você para outras pessoas. Mas tome cuidado para ele não estar certo. Amém? Por isso que você precisa do sangue do Cordeiro, para que te justifique. Amém? E você sabe, querido, a acusação acontece pelo menos em 3 esferas. Quantas? 3. Vamos descobrir quais são? Primeiro, ele acusa você quando você peca. Esse é o acusador. Quando você se envolve no pecado, o diabo leva você diante de Deus e também acusa na sua mente, dizendo que você não vale nada, você não é crente coisa nenhuma. Você já ouviu isso na sua cabeça? Já ouviu isso na sua cabeça? Eu já ouvi isso muitas vezes na minha cabeça. Você não é crente nada, cara. Tem gente que faz muita coisa mais do que você. Você não é crente não. Isso é a acusação do inferno. Você sabia disso? Você não tem autoridade. Se manifestar um demônio aqui, não adianta nem botar a mão, que você não vai expulsar isso aí não. Vocês já passaram por isso? Quem passou por isso já levanta a mão. Tudo bem que o restante é tudo mentiroso, mas tá bom. Sabe, o diabo ele vai te acusar também, dizendo que você não tem autoridade. Por quê? Você pecou. Deus não te ama mais. Querido, eu já senti isso muitas vezes no meu coração. Deus não me ama mais. Eu me sentia rejeitado. Eu já falei isso aqui já algumas vezes, em alguns cultos aqui já. Que eu olhava aquela passagem de Deus falando para o profeta sobre Saul. Por que você ainda ora por ele? Eu rejeitei, eu me sentia Saul. O Senhor me rejeitou. Eu não canso de pecar, o Senhor me rejeitou, não vale mais nada. Não sei nem para que eu estou aqui. O Senhor não vai me perdoar nunca, porque Ele já me rejeitou. Você sabe, querido, isso é a acusação do inferno. Quando você peca, o diabo acusa você por ter pecado. Segunda esfera também de acusação, ele acusa você quando você não faz nada. Sabe aquela questão que você está passando por um forte problema e você fala assim: Senhor, eu não vou resolver isso, Senhor. Está nas suas mãos. Já passou por isso? Senhor, está nas suas mãos. E parece que a coisa piora quando você fala que está nas mãos de Deus, é ou não é? Aí o diabo vem e te acusa, fala: tá vendo? Aí o diabo vem e te acusa, fala: tá vendo? Você está fazendo nada, você tinha que estar fazendo alguma coisa. Aí você ouve a acusação do inferno, faz alguma coisa, em vez de melhorar. Tá vendo? Eu nem precisei falar, você já até sabe. Eu nem dei dica. Fazer com a força da mão é o quê? Só piora. Quando o Senhor falar para você descansar, e quando o Senhor falar para você que vai ser um ano do renovo, creia. Amém. E você sabe, querido, o diabo ele é maligno. E ele vai te acusar de não fazer nada, te desqualificando. Você não é crente nada, cara. Sabe, ele vai querer entrar na sua mente. E ele vai dizer para você, tentar falar através de você: eu ainda não estou preparado para liderar. Quem sou eu? Quem sou eu para liderar alguém? O diabo sempre vai acusar você de não fazer nada. Quem sou eu para tentar guiar alguém se eu sou como uma pessoa cega? Não sei nem para onde eu estou indo, como é que eu vou guiar alguém? Isso é o diabo te acusando, dizendo que você não está fazendo nada. Aí entra na sua mente aquela coisa: eu preciso buscar mais, porque eu ainda sou muito fraco na fé. Sabe, querido, deixa eu te entregar um ouro. Se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar para tudo que Ele te chamou. Se o Senhor te chamou e falou assim: eu vou te fazer grande como Abraão, saiba que o Senhor ele vai preparar o caminho para que você chegue até lá. Mas o diabo sempre vai entrar na sua cabeça, tentar te confundir, dizendo: você não é capaz. Esse é o nosso acusador. Deixa eu dizer para você, se o Senhor te chamou, é Ele que vai te capacitar.
Se o Senhor te chamou, é Ele que vai te capacitar. A transformação é Ele quem vai fazer de dentro para fora. Só deixa o sangue do Cordeiro banhar você. Lave-se com o sangue do Cordeiro e livre-se de toda acusação do inferno. Diga constantemente para você mesmo: é o Senhor quem me fortalece. Eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Eu não estou sem fazer nada. Eu estou nos braços do Senhor descansando e Ele luta por mim. Amém. Eu vou liderar essa célula, porque é o Senhor quem fala através de mim. Eu vou tocar os enfermos, porque é a mão do Senhor tocando através da minha. Eu vou buscar os perdidos, porque os meus pés são os pés do Senhor caminhando. Amém. Sabe, você tem que declarar isso. Você não está sem fazer nada. O Senhor está fazendo por você. A terceira esfera de acusação do diabo, e a pior de todas, ele acusa Deus diante de nós. Essa é a pior acusação. É quando o diabo acusa Deus para nós, dizendo: onde estava Deus quando aquilo aconteceu? Você já passou por isso na sua vida? Eu já passei muito por essas crises na minha vida. Se o Senhor é Deus mesmo, por que deixou isso acontecer? Isso nada mais é do que a acusação do inferno. É o diabo tentando diminuir Deus e o seu poder na nossa vida. Você precisa rejeitar essas acusações do inferno. Sabe, são acusações do tipo: não vale a pena servir a Deus. Deus é injusto com você. Isso são acusações malignas do inferno. Deus não te socorreu, não te supriu, você passou necessidade. Aonde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Essa é uma das piores acusações do inferno. É quando o diabo acusa Deus diante de você. E muitas pessoas, sabe, desistem de ser cristão porque acreditam que Deus não tem poder para mudar a história de vida deles. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus, Ele pode mudar a sua história de uma vez por todas. Deus, Ele tem poder para transformar você. O sangue de Jesus é muito mais do que purificar os nossos pecados. É para nos dar vitória. Você vence o diabo. Você tem que aceitar. Para você vencer o diabo, você tem que aceitar o poder do sangue de Jesus na sua vida. Você não vai vencer o diabo porque você é bonitinho e terminou os estudos. Você não vai conseguir vencer o diabo porque você tem uma boa condição financeira. Você não vai conseguir vencer o diabo porque você é bem educadinho e sua mãe deu uma boa educação e você estudou nas melhores escolas, você tem os melhores amigos. Você não vai vencer o diabo por causa disso. Você vai vencer as acusações do inferno através do sangue de Jesus sobre a sua vida. Para que você viva esse ano debaixo do renovo, da unção, da vida de Deus, você precisa se banhar todos os dias com o sangue do Cordeiro, se livrando de toda acusação do inferno. Amém? Fala para quem está ao seu lado, fala assim: você precisa mergulhar debaixo do sangue do Cordeiro. Amém? Oh, aleluia. Sabe, querido, quando alguém convidar você para liderar uma célula, responda assim: eu fui lavado pelo sangue do Senhor. O Senhor habita em mim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Deus. Quem pode fazer todas as coisas na sua vida é Deus. Amém? Não se sinta o menor. Eu ia falar aqui, mas deixa quieto. Não se sinta o inseto da fezes do cavalo do bandido. Sabe, querido, o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar. O Senhor chamou você para liderar, Ele vai fazer com que a unção flua através da sua vida e as pessoas virão. O Senhor vai colocar as palavras na sua boca, o Senhor te capacita. Pastor, eu tenho muito medo. Vai com medo mesmo, porque o Senhor te capacita. Amém. Não creia nas acusações do inferno. Ouça o que Deus diz para você: eu te chamei, então eu vou te suprir em todas as coisas. Segundo, a primeira arma para que nós possamos vencer, chegar diante de Deus como vencedor, é o quê? O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro me livra de toda acusação do inferno. Quando eu pequei, ou se eu estou pecando,
o sangue do Cordeiro tem poder até para te livrar do pecado que você vai cometer ainda. Pastor, como assim? Eu vou cometer pecado? Vai. Você vai pecar. Até Jesus voltar, você vai pecar muito. É por isso que você precisa do sangue do Cordeiro, para te livrar da acusação do inferno, da morte. Amém? Segundo, a segunda arma de um vencedor é a mensagem que anunciamos. A segunda arma do vencedor é nada mais, nada menos do que a mensagem que nós anunciamos. Aprenda a colocar na sua boca a realidade dos fatos de Deus. Declare com autoridade, querido: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sabe, você precisa declarar isso. Sabe, encher a sua boca disso. Porque aquelas pessoas que dizem, mencionadas lá em Apocalipse, eles venceram por causa da mensagem que eles anunciaram. E qual que é a mensagem que nós devemos anunciar? Eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. Eu ainda preciso estudar muito para que eu possa ser usado por Deus. Eu ainda preciso melhorar muito para que Deus me dê a bênção que eu preciso. Essa é a mensagem. A mensagem nada mais é do que: vinde a mim como estás e eu vos aliviarei, eu os abençoarei. Eu tenho para vocês bênçãos sem medidas. Sabe, querido, essa é a mensagem do Senhor. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Você precisa declarar que tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, tudo. Fala para quem está do seu lado, fala assim: tudo. Fala do outro lado agora, fala assim: tudo. Mas fala com convicção, que eu acho que ele não entendeu não. Fala: tudo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém? É herança sua. O que você acha que o Senhor tem de herança para você aí? Sabe, quando você concordar com o que Deus fala a seu respeito, o diabo não pode mais ficar perto de você. Pastor, mas eu ainda não mudei. Não se importa com isso, só continua declarando: eu sou uma nova criatura. O sangue do Cordeiro está sobre mim. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho, e eu posso aquilo que Deus diz que eu posso. Se o Senhor diz que eu posso liderar a célula, então eu vou na força dele. Se o Senhor diz que eu vou ser um discipulador, então eu vou na força dele. Se o Senhor disse que eu vou receber cura, então eu vou na força dele, porque ele falou, então eu vou. Amém. Se o Senhor falou sobre libertação, então vá, porque vai haver libertação. Amém, queridos. Sabe, eu tenho que ter essas palavras na minha boca, mas isso não pode ser, sabe, não pode ser em silêncio. Esse é um problema de muitos crentes hoje, não abrem a boca. Muitas pessoas não abrem a boca. Não, pastor, eu não abro a boca porque eu acho muito deselegante ficar falando essas coisas. Lembra que você não vence o diabo por causa da sua educação. Você vence o diabo através do sangue do Cordeiro e da palavra que você anuncia. Não, pastor, eu sou muito tímido. Você precisa vencer a timidez, porque os tímidos, a Bíblia diz que não herdarão. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que os tímidos não vão herdar nada. Você precisa ser ousado. Você precisa abrir a sua boca. Pastor, mas eu tenho vergonha. Rompa a vergonha. Quem está do seu lado, fazendo com que você tenha vergonha, vai resolver o seu problema? Esse irmão que está do seu lado tem poder para resolver seu problema? Não tem poder para resolver seu problema. Quem tem poder para resolver seu problema? Então você precisa falar. Eu tenho vergonha de falar em casa. Mas a vida que você está em silêncio tem mudado alguma coisa? Tem resolvido sua história? Então tenta algo novo. Se o silêncio não tem resolvido nada, então tenta falar. E veja o que vai acontecer na sua vida. Se você viver reclamando não tem resolvido nada, então agora tenta profetizar.
E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não adianta, querido, você só simplesmente confessar, mas confessar em silêncio no seu coração. Você precisa abrir a sua boca, você precisa declarar, você precisa falar aquilo que Deus fala a seu respeito. Quando Deus fala de você no céu, a Bíblia fala que a voz do Senhor soa como voz de muitas águas, como trovões. Há barulho quando Deus fala. Há sons estrondantes quando Deus fala. Assim, nem existe essa palavra, mas só para você entender a intensidade. Quando você fala, você precisa também imitar Deus. Você precisa abrir a sua boca e falar, declarar. Assim como Deus fala a seu respeito, você precisa também falar sobre você. Amém? Você precisa declarar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou um derrotado, eu sou um vencedor. Eu não sou um doente, eu sou um saudável. Eu não sou pobre, eu sou rico. Eu não sou pecador, eu sou justificado, eu sou santo. Eu não sou órfão, eu sou filho. Sabe, você precisa declarar, eu não estou só, eu estou com Deus, hein? E mais milhares de anjos que me guardam todos os dias. A segunda arma dos vencedores é a mensagem que anunciamos. Os irmãos chegaram lá em Apocalipse, venceram, porque anunciaram a mensagem do Senhor. Sabe, quanto mais calado o crente é, mais o diabo o oprime. Pegue esse ouro para a sua vida. Quanto mais você é calado para as coisas que Deus tem a seu respeito, mais o diabo ganha espaço e te oprime. Não deixe o diabo fechar a sua boca, declare aquilo que Deus diz a seu respeito. Você vai vencer, você vai romper. Em Cristo você é mais do que vencedor. A Bíblia fala que você agora é um com Ele. Se Cristo venceu, você também é vencedor. Se Ele é saudável, você também é. Se Ele é rico, você também é. Se ele é feliz, então você também é. Se ele não tem depressão, então você também não tem. Você está entendendo, querido? Por isso que você está em Cristo. Amém? Sabe, mas também não é só simplesmente abrir a boca e falar qualquer coisa. É falar aquilo que se crê. Nós temos que aprender a rejeitar toda a palavra do diabo e anulando-a com a confissão da fé. Amém? Você precisa abrir a sua boca com fé. Sabe, fale com entendimento, abra a boca, crie, por isso é que falei. Se você crê, então fale. Amém? Fale, declare, enche a sua boca, e é assim que a gente vence, querido. É assim que nós vencemos as barreiras, as dificuldades, as acusações, é falando. Quando o diabo falar aos seus ouvidos, responda com a palavra de Deus, como Jesus fez lá na tentação do deserto. O diabo vinha sobre ele, uma palavra ele declarava sobre a acusação do inferno. Sobre uma sedução do inferno, Jesus declarava uma palavra. Sobre uma sedução de autoridade, o Senhor declarava uma palavra. Sobre a sedução da fome, o Senhor declarou uma palavra. Quando o diabo vir sobre você, declare, anule toda palavra maldita do inferno com uma confissão de fé. Pastor, mas está muito ruim a minha vida. Não se importa, não ande pelo que você veja, sabe? Não ande pelo que vê, ande pela fé. Declare, Senhor, eu creio que vai mudar a minha história. Eu creio que minha vida vai ser diferente. Eu creio que esse ano vai ser o ano de eu romper muitas áreas da minha vida. Sabe, não ouça a voz do diabo em seu coração, querido. Ouça a voz de Deus falando aos seus ouvidos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço com a destra da minha justiça. O Senhor é quem te fortalece. O Senhor é quem vai te guiar nesse novo ano. Viva tudo aquilo que o Senhor tem para você. Sabe, se você quer viver como um vencedor, muitas vezes terá que pregar para o mundo espiritual e terá que pregar também para o diabo mesmo. Confessar a fé, querido, é muitas das vezes você ter que pregar para o diabo. É assim ou não é? Você já pensou nessa possibilidade? Que quando você está no momento mais difícil da sua vida,
Ou você acha que você está falando para o nada, para o além, para o vácuo? Você já parou para prestar atenção que quando você declara, quando você profetiza, quando você fala assim, a minha casa vai ser abençoada, você está indo contra uma palavra maldita que você recebeu, que te deixou para baixo. Então você declara, a minha casa vai ser abençoada. Você está declarando isso para quem? Para o diabo ouvir. Quando você fala assim, eu creio que esse ano eu vou romper nas minhas finanças, você está falando isso para quem? Para o diabo, para ele ouvir, para ele tirar as mãos das suas finanças. Nós precisamos declarar para o mundo espiritual. Os demônios precisam ouvir a nossa voz, cancelando toda a palavra maldita que eles lançaram contra nós. Quando você se cala, você dá espaço para o diabo agir na sua vida. É por isso que você precisa falar. É por isso que nós pegamos tanto no seu pé para que você fale. É por isso que a Bíblia declara que nós precisamos falar. Porque quando você fala, você cancela aquilo que o diabo falou sobre você. Deixa eu te falar um ouro. Nunca deixe o diabo falar mais alto que você. Se o diabo está gritando no seu coração, grite mais alto ainda. Se você está ficando surdo de tanto ouvir a voz do diabo no seu ouvido, está ficando louco que você não consegue, fale mais alto que ele, mas nunca fale mais baixo. Se o diabo está gritando no seu ouvido, então grite também. Se o diabo está sussurrando no seu ouvido, fale mais alto que ele. Esse é o segredo do cristão. Os vencedores chegaram como vencedores lá diante do Senhor, porque eles anunciaram a mensagem do Evangelho. Eles anunciaram, eles falaram. Pega esse ouro. Nunca deixe o diabo falar mais alto que você. Fale mais alto. Se está vindo um problema sobre a sua casa e é um barulho ensurdecedor, fale mais alto que os barulhos. Declare para o mundo espiritual. Declare para o diabo: esse ano você não põe as mãos na minha vida. Esse ano você não vai mais ganhar espaço. Chega, acabou. Amém. E por último, a terceira arma de um vencedor é: esteja pronto para dar a própria vida até a morte. E pastor, deixou o mais pesado para o final. Os vencedores de Apocalipse venceram o diabo também. Olha lá. Esteja pronto para dar a sua vida, a própria vida. Pode passar. Tem aí, não, volta lá, pode voltar. Você sabe, querido, os vencedores, eles não amaram a própria vida até a morte. Não amaram a própria vida até a morte. Sabe, a vida aqui significa duas coisas: a vida biológica, que é o seu corpo material, e a vida espiritual, que é a vida da alma. Os vencedores chegaram como vencedores lá porque eles não amaram a sua própria vida. Não quer dizer que você tem que ser desleixado. Então eu vou comer tudo quanto é besteira. A palavra do Senhor diz que eu comereis o melhor dessa terra, então eu vou comer tudo quanto é hot dog. Aí você morre cedo, sem cumprir o propósito de Deus, com as veias do coração tudo entupida. Aí você fala: Senhor, o diabo se levantou contra mim. Você mesmo entupiu as veias do seu coração. Você se entupiu de doce até chegar ao ponto de estourar o seu pâncreas e não produzir mais insulina. É ou não é? Aí depois fala: o diabo se levantou contra mim. Sabe, querido, se você quer cumprir o propósito de Deus, eu vou te ensinar um ouro. Não, depois eu falo. Vou falar só no CME. Quem quer aprender esse ouro, eu vou falar no CME. Faz a matrícula lá com o Luciano. Vou fazer o CME, dá tempo. Só teve a primeira aula agora segunda-feira. Segunda-feira agora tem a segunda aula. Dá tempo ainda. Eu vou falar esse ouro lá no CME. Os alunos do CME me perguntam depois, falam: pastor, qual que é aquele ouro que você vai falar? Só para o CME eu vou falar. Sabe, querido, aqui a vida fala sobre a vida biológica e sobre a vida da alma. Nós precisamos aprender a abrir mão da nossa própria vida para que Cristo reine em nós, para que Cristo viva em nós. Sabe, para ser vencedor nós temos que desprender da nossa própria vida. Isso aponta para a morte do ego. Você sabe que a alma ela tem 3 partes. Quem estava no CME já sabe já.
É ou não é? Cadê os alunos do CME? Do cursão? Aleluia. A alma, ela tem 3 partes. Quais são? Quem lembra aí? Os alunos do cursão. Vamos lá, não me faz passar vergonha. É o quê? Vontade, emoção e mente, tá vendo? A alma, ela tem 3 partes: vontade, emoção e mente. E você sabe, querido, às vezes nós queremos andar pela alma. E quando nós andamos pela alma, a mente governa a nossa vida, é ou não é? A sua inteligência governa a sua vida. Aquilo que você estudou e aquilo que você sabe. Porque você fez a teologia, se alguém falar alguma coisa fora, sua mente já, peraí, está fora, isso aí não é de Deus não, essa igreja aqui não é de Deus. Porque a sua mente está no controle da parada. Sabe, ou às vezes nós andamos pelas emoções. O que são as emoções? Se você sentir um calafrio, então é de Deus. Se o louvor não é o louvor que eu queria aquele outro louvor, então hoje o culto não vai ser. Aí você sai de casa porque você é emotivo, Senhor, se tocar aquele louvor, hoje eu me quebro. Aí não toca o louvor. O propósito era o quebrantamento, não tinha nada a ver com o louvor. E tem também aqueles que andam simplesmente pelas vontades. Eu vou só quando eu quiser. Eu não senti de Deus de orar com a igreja. Eu não senti de Deus de orar. Toda a igreja está orando no propósito, mas eu senti de Deus de não orar. Você é o santo. 99% está errado e 1% está certo. Sabe, nós corremos um grande risco de andar pelo ego, pela alma. E muitas das vezes, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu preciso morrer. Aí você acha que para mim dar a minha vida, eu preciso, não posso mais agora ficar preso a sinal de trânsito, porque eu não posso prender a minha vida, não posso ficar preso à minha vida, então não posso mais, o sinal de trânsito, se tiver vermelho eu passo, ainda assim, porque a Bíblia falou que eu não posso me prender a minha vida. Eu não sei nadar, mas eu vou pular, porque a Bíblia fala que eu não posso me prender a minha vida. Não é isso que a Bíblia está dizendo, amém? Isso fala da morte do ego. Se você matar o seu ego, saiba que o corpo vai seguir o caminho. Amém? Você está entendendo? Aqui não é uma escola de suicidas. Misericórdia, entenda o que a palavra de Deus está dizendo. Isso fala da morte do ego. A morte do ego fala de você morrer para onde? Para a mente, para a vontade e para as emoções. Amém? Não ter apego à sua própria vida fala de você não deixar a sua mente governar você. Fala de você não deixar suas emoções governar você. E fala de você não deixar a sua vontade governar você. Quando você morre para essas coisas e deixa o Espírito de Deus guiar você, você é tido como um vencedor. Amém. Pastor, então eu tenho que abrir mão da minha alma? Não, mas o seu Espírito vai direcionar ela para o caminho que ela deve seguir. A sua alma vai refletir, ela vai traduzir aquilo que Deus está falando no seu espírito. Amém? Então a transformação começa de dentro para fora. Você está entendendo? Sabe, essa morte do ego fala de abandonar a autopreservação, aquele cuidado exacerbado consigo mesmo, com a vida natural, com o bem-estar próprio. Você precisa entender que você é espírito, alma e corpo, e não corpo, alma e espírito. Amém? Você é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Você não é um corpo que possui uma alma que habita dentro de você um espírito. É o contrário, você é espírito. Amém? Está entendendo, querido? Sabe, hoje o que mais as pessoas argumentam, querido, é que eu preciso ter tempo para a família.
eu tenho que continuar cuidando dos meus filhos, eu preciso ter mais tempo com meus filhos, eu tenho que cuidar mais dos meus negócios, eu tenho que cuidar mais da minha aparência. Na academia eu dou o máximo, mas na presença de Deus, estou dolorido, não consigo nem levantar um braço. Chega na academia, acorda cedo, vamos lá, o que tem para hoje? Vai lá, faz 3 séries de 20. Não, eu vou fazer mais porque eu estou inspirado. Na presença de Deus, como eu não queria nem ter vindo. Sabe, nós precisamos fazer a troca. Quantos estão dispostos aí a fazer essa troca? Sabe, querido, você precisa queimar na presença do Senhor. Você precisa gerar uma expectativa no seu coração. Senhor, eu quero ser encontrado como os vencedores. Eu quero ser achado entre os vencedores. Quando eu digo isso, não estou dizendo para você ser negligente com a sua aparência ou ser negligente com a sua saúde física, não. Você precisa andar bonito, precisa cortar o cabelo, precisa pentear o cabelo, precisa tomar banho, precisa andar perfumado, precisa fazer um exercício, precisa se alimentar direito. Está entendendo? Não que não vai comer porcaria, mas separa um dia pelo menos. Toma bastante água com limão para desintoxicar, manda ver, cuida. Mas que o seu cuidado com o corpo não esteja acima do propósito de Deus. Está entendendo? Amém. Entre na academia, faça uma dieta, cuide mesmo. Fale. Esses dias, quando eu comecei a me exercitar, eu recebi uma palavra, querido. O rapaz, ele falou assim: eu não estou na academia porque eu quero ficar forte, porque eu quero mostrar para as pessoas que eu sou eu sou atleta de Cristo. Não, eu quero ficar forte, ter uma boa alimentação, para que nenhuma doença me pare para cumprir o propósito de Deus. Eu quero fazer minha caminhada, eu quero me exercitar, para que quando eu precisar, o meu corpo não diga assim: chega, aos 50 anos de idade, chega, não dá mais, você precisa parar. Eu quero chegar até os 100 anos de idade, se Jesus não voltar, pregando na intensidade. Sabe, querido, você precisa abrir mão do seu ego para ser achado como os vencedores. Sabe, é por isso que muitos não estão conseguindo vencer o diabo, porque não abriram mão ainda das suas próprias vidas para que Cristo viva por eles. Sabe, se você deseja ser contado entre os vencedores, você precisa usar o sangue do Cordeiro. Fala assim comigo: o sangue do Cordeiro. Ter a mensagem do Evangelho. Amém? E precisa também romper com a mentalidade de autopreservação. Você precisa queimar na presença do Senhor. Você precisa se esgotar na presença do Senhor. O dia de culto é o dia que você tem que sair daqui ofegante, porque você deu o máximo. O dia de culto é o dia que você tem que sair daqui com dor nas pernas, de tanto que você dançou, correu, pulou. O dia de culto você tem que estar com dor no braço, de tanto que você deu um murro no ar. Sabe, nós precisamos queimar na presença do Senhor. Quantos querem queimar na presença do Senhor? Sabe, não dá para entender, querido, porque o mundo hoje prioriza muitas coisas. Às vezes passamos horas na frente de uma televisão, maratonando série, e não conseguimos parar 10 minutos para orar a Deus. Se uma oração de 5 minutos é muito demorada, a leitura bíblica, um capítulo eu não consigo, mas maratonar série é um negócio terrível. Eu não julgo você por isso. No meu dia de folga eu gosto de maratonar série. Mas isso quer dizer que eu não sou crente, eu não leio a Bíblia? Não, eu leio a Bíblia, eu oro. Mas eu não posso fazer com que isso esteja acima do propósito de Deus na minha vida. Amém. Eu sei que o amém ficou mais fraco aí, mas tá bom. Eu sei que é difícil falar sobre essa coisa de comodismo, não é? Fala a verdade, eu te entendo. Você acha que eu sou o quê? Um anjo? Não. Tem dia que eu quero ficar com as pernas pro ar, sem fazer nada. Minha esposa às vezes pede para me fazer umas coisas, eu falo assim: não, agora já era. Agora sentei.
Faz isso. Não, tinha que ter pedido antes. Agora já fiz toda a minha rotina, meu cronograma, já tomei banho, já comi, já deitei na cama, agora já era. Agora vai ficar para outro dia. É assim ou não é? Sabe, eu sei, eu conheço você. Eu também sou assim. Nós estamos juntos nessa. Mas para a obra de Deus nós precisamos. Amém. Para a obra de Deus nós precisamos queimar. Aleluia. Sabe, se nós queremos ganhar a nossa geração, nós temos que abrir mão do autopreservação. O seu maior investimento precisa ser em Deus. Todo o seu fôlego, a maior quantidade do seu ar precisa ser para Deus. A maior quantidade do seu tempo precisa ser para Deus. Todo o seu esforço, todo o seu vigor, toda a sua juventude precisa ser queimada diante do Senhor. Você crê nisso, querido? Olha o que diz em João, para a gente finalizar. Meu Deus do céu, a hora já foi, ninguém me fala da hora. João capítulo 12, versículo 24 ao 26 diz assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará sendo apenas um grão. Não serve de nada, é só um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira ou a vida eterna, mas quem não se apega à sua vida, nesse mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. Você quer servir a Deus? Então siga Ele, não é Ele que vai te seguir. Você entende um ouro por detrás dessa passagem? Não é o como você é. Deus não tem que se adequar a você, é você que tem que seguir Ele. Não, se Deus quiser, vai ter que ser do meu jeito. Entenda, quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. O meu Pai honrará todos que me servem. Se um grão cair na terra, não germinar, não serve para nada. Ele continua sendo um grão. Sabe, querido, nós precisamos cair na terra e germinar. E germinar fala de morte. Você sabia que para um grão germinar, ele passa pelo processo de morte? Acabou. Ele morre. O grão morreu e agora brotou. Para todo grão nascer, para toda planta nasça, o grão precisa morrer. E nós somos como grão, lançado sobre a terra. Se você quiser crescer e germinar, se você quiser reverdecer, se você quiser viver o ano do renovo, você precisa morrer. Pastor, mas uma morte física? Não, a morte do ego. Você precisa abrir mão você precisa parar de deixar a sua mente governar a sua vida. Você precisa parar de deixar as suas vontades governar você. Você precisa parar de deixar as suas emoções governar a sua vida e deixar com que o Senhor governe você. Morra para o seu ego. Deixe o Espírito de Deus florescer em você e você vai ver uma grande colheita que você vai desfrutar. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Para concluir, Satanás não vai nos parar. Fala para quem está salvado assim: Satanás não vai nos parar. Nós vamos cumprir o propósito de Deus. Nós fomos chamados por Deus e vamos cumprir o nosso propósito. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: nós vamos cumprir o propósito. Não se preocupa não, porque todo mundo passou álcool gel, assim eu creio. Feche seus olhos aí onde você está. Sabe, para nós cumprirmos o propósito, nós precisamos ser igreja. Aqueles irmãos chegaram no fim de tudo e saíram como vencedores, porque tiveram o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. A mensagem que eles anunciaram e a morte. Aleluia, Senhor. Nós queremos morrer, Senhor, para o nosso ego. Livra-nos, Senhor, de ser governado pela nossa inteligência, pela nossa mente, pelos nossos estudos.
Livra-nos, Senhor, de ser governados por aquilo que nós achamos que é bom. Livra-nos, Senhor, de ser governados pela opinião própria. A nossa opinião diante do Senhor não serve para nada. Isso não vai nos fazer não nos vai fazer como vencedores. Senhor, livra-nos de viver pelas nossas emoções. Mesmo que esteja doendo, nós sabemos que o Senhor está aqui. Mesmo que esteja muito difícil, nós sabemos que o Senhor está aqui. Senhor, nós queremos ser achados entre os vencedores. Nós queremos ser achados entre os vencedores. Livra-nos, Senhor, de ser, Deus, guiados pela nossa vontade. Nós queremos ir e fazer mesmo sem vontade. Nós queremos nos gastar. Nós queremos, Deus, investir tudo que temos na sua presença. Oh, enquanto o grupo de louvor ministra essa canção, querido, eu quero desafiar você aí no seu lugar, abrir a sua boca e começar a declarar, começar a romper a barreira do medo. Começa a declarar contra aquilo que veio para você.